Este áudio, juntamente com o livro SUS, Legislação e Questões Comentadas, de autoria de Lenildo Turler, fazem parte do método inovador de ensino e foram criados para auxiliar os profissionais de saúde nos estudos da Constituição Federal, referente à seção da saúde e das leis 8.080 e 8.142 do ano de 1990 e seus dispositivos complementares. Para saber sobre novas edições ou de outros livros relacionados ao método inovador de ensino do professor Lenildo Turler, basta acessar o site www.lenildoturler.com.br. Lição 1. Constituição Federal. Título 8. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B. A receita ou o faturamento. C. O lucro. 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Parágrafo 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º.
A pessoa jurídica, em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154(1). Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150(3)b. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1A e 2 deste artigo para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1B e 4 do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1A pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 2. Da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1º.
O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. 3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B e parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá 1. Os percentuais de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 4. Revogado. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Se você alcançou o 5º dia de estudo desta lição, seguindo as orientações de estudos descritas no método inovador de ensino, no início do livro SUS, Legislação e Questões Comentadas, vá até a página de exercícios da lição 1 e resolva as questões. Ao concluir os exercícios, poderá conferir os gabaritos com os comentários do autor no final do livro.